Flamengo vive impasse em menos de 24 horas para a decisão e cancela entrevista coletiva com o vice de futebol Marcos Braz. Crise no departamento médico expõe limitações do setor. Matheus França, considerado a maior promessa da base, acabou com o Vasco e classificou o Sub-20 para a semifinal do Campeonato Brasileiro. Chegou a hora do torcedor entrar em campo, apoiar e buscar essa classificação para a final da Copa do Brasil. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, assista até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de falar aqui dessa história da coletiva do Braz, que não aconteceu, foi cancelada, eu quero aqui parabenizar a garotada da base. O Sub-20 venceu o Vasco. O primeiro jogo, o Flamengo foi derrotado em São Januário por 2-1 e hoje venceu por 3-0. Com um show de Matheus França. O Matheus França, que é do Sub-17, mas ele joga já com o Sub-20 e parece futebol de gente grande. Meteu 2 golaços e teve grande destaque no jogo de hoje, o Matheus França. É um absurdo esse garoto, o mundo já está de olho nele e o Matheus França, com apenas 17 anos pelo Flamengo, no Brasileirão Sub-20 e na Copa do Brasil Sub-17, são 11 jogos, 13 gols, 9 assistências, 22 participações diretas, uma participação a cada 35 minutos, decidiu as quartas contra o Vasco e colocou o Flamengo na semifinal do Brasileirão Sub-20. O moleque joga muito. Fiquem de olho no Matheus França. Trazer aqui os contemplados. Quem ganhou aí essa moral para acompanhar o Flamengo amanhã contra o Atlético Paranaense, sorteio feito pelo Banco Nação BRB Fla, Gilberto de Oliveira Costa e Fábio Luiz Costa Barbosa, ambos de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, e vão aí acompanhar essa semifinal, vão apoiar, vão cantar os 90 minutos. Eles abriram a conta no Banco Nação BRB Fla e utilizaram o cupom Raflamelo. Você continue abrindo a sua conta. No mês de novembro teremos sorteios também parecidos com esse, camisas e tudo mais, você vai ficar sabendo. Então, abra agora a sua conta no Nação BRB Fla e utilize o cupom Rafla. A coletiva do vice de futebol Marcos Braz não aconteceu. Estava marcada para 1 da tarde e depois de 2 horas de atraso, a assessoria de imprensa do clube informou o seguinte: informamos que não haverá a entrevista coletiva do vice de futebol Marcos Braz. Uma nova data está sendo analisada e será informada pela assessoria, informou aí o Flamengo. O clube não revelou o motivo pelo cancelamento. E aí a produção do canal Raflamelo apurou que o Marcos Braz vive um impasse com outros dirigentes e que o vice de futebol queria a presença do chefe do departamento médico, Dr. Márcio Tanuri, também para tirar as dúvidas dos jornalistas, o que não foi muito bem recebido, né? Com a justificativa de que poderia tumultuar o ambiente antes da decisão. Ou seja, o Marcos Braz sugeriu que o Tanuri participasse dessa coletiva ao seu lado, e aí essa ideia não foi muito bem recebida, e aí o Marcos Braz, obviamente, não quis participar aí, né, dessa entrevista coletiva. O motivo da coletiva seria a crise que atravessa o departamento médico com as lesões de Pedro, que passou por uma cirurgia após jogar no sacrifício, e as sucessivas contusões musculares de outros jogadores, como o Bruno Henrique e o Davi Luiz, que acabou de chegar no clube, além do Arrascaeta e muitos outros que passaram recentemente pelo departamento médico. O Flamengo traz para si um clima, né, de instabilidade às vésperas da decisão. Um jogo muito importante que vai rolar amanhã, 9h30 da noite. É impressionante, né, como é que eles fazem. Eu achei uma falta de respeito com o torcedor que ficou aguardando
a coletiva inicial 1 da tarde, uma falta de respeito com os jornalistas que ficaram durante 2 horas presos ali no grupo da coletiva, porque se fosse presencial lá no CT Jorge Alau, em Urubu, eles já teriam liberado os profissionais. Como é uma coletiva ainda feita pelo grupo, aí a gente ficou naquela, ninguém falava nada, então realmente eu achei uma falta de respeito. Ninguém se entendia naquele momento, todo mundo perguntava e não tinha uma resposta. E aí, paralelamente a isso, uma nota do jornal Globo estarrecedora sobre o departamento médico do clube. O jornalista Diogo Dantas diz o seguinte na matéria: a qualidade dos profissionais e as práticas de parte do departamento de saúde e alto rendimento já causam desconforto ao técnico Renato Gaúcho, sobretudo após as lesões de Pedro e Bruno Henrique. A forma como os jogadores são trabalhados pela preparação física é o principal foco de questionamento. O problema já havia sido detectado por Rogério Ceni e Domenech Torren, que tinham comissões mais numerosas. Já na era de Jorge Jesus, que trouxe 8 profissionais da Europa, os funcionários do Flamengo se tornaram coadjuvantes, inclusive o chefe do DESAR, o chefe do departamento médico, o Dr. Márcio Tanuri. Relatos obtidos pelo Globo dão conta de que o clube com a maior folha salarial do país tem pago salários defasados em relação às principais equipes de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul desde 2019, início da atual gestão. Ou seja, o elenco ganha muito bem, mas os médicos ganham muito mal. E aí, mesmo no Rio, há profissionais com funções semelhantes e vencimentos mais altos no Vasco e no Fluminense. Recentemente, o Flamengo tentou levar o preparador físico de um concorrente, mas o salário oferecido não compensava. Ou seja, gente, é tudo muito sombrio o que acontece no departamento médico do clube. Hoje a gente tinha uma oportunidade de saber, perguntar, ouvir, e os profissionais e dirigentes responderem as perguntas da imprensa, o que não aconteceu. O Flamengo não informou uma nova data de coletiva do Marcos Braz, mas amanhã tem decisão e provavelmente vai ficar para depois desse jogo de quarta contra o Atlético Paranaense, semifinal da Copa do Brasil. Agora, uma crise instaurada no Flamengo quase 24 horas antes aí, dessa decisão, é um absurdo, um absurdo. Errou quem convocou essa coletiva, errou quem cancelou a coletiva, e não é o momento mais propício para isso, A gente tem que ficar concentrado, esquecer todos os erros do passado e viver em função de um único jogo. Amanhã contra o Atlético Paranaense. Amanhã a gente não pode lembrar de departamento médico, a gente não pode lembrar de CBF, de convocação, de lesão, de jogo a cada 3 dias. Amanhã tem que ter concentração máxima e absoluta no adversário e ir com tudo, disputar a vida em campo para essa final, porque a torcida espera muito. Então, mais do que nunca, a torcida precisa entrar em campo amanhã. E é esse o meu pedido. Eu quero fechar esse vídeo assim, com chave de ouro, para cima, jogando lá no alto. Apoiar do início ao fim, dentro e fora do Maracanã, conseguir a classificação na marra. Mais de 22 mil ingressos já foram vendidos. Mesmo o Flamengo colocando o preço lá nas alturas, sem pensar no resultado e sim no dinheiro, eu quero dizer para você, torcedor, você que terá o privilégio de entrar em campo amanhã com o time, você que é o pulmão das arquibancadas, você que estará no Maracanã, no templo sagrado do futebol, com a bandeira na mão, vamos com tudo. O Maraca é nosso. Buscar essa vaga na marra, essa classificação para a final, porque nada amanhã pode dar errado. Vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo!